boa noite a todos os irmãos e amigos que se juntam a nós nesse breve momento de leitura bíblica, reflexão e oração. Tem sido uma constante dizer aqui que o nosso desejo e pedido a Deus é que Ele continue te abençoando com muita saúde, cuidado e proteção. Nas últimas quartas-feiras temos pensado juntos sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e hoje vamos fechar essa série de estudos lendo e pensando brevemente nos versículos 7 e 8 do mesmo capítulo 2, que nos dizem assim na Nova Versão Internacional. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. Fazendo uso destes dois versículos, eu gostaria de falar brevemente sobre o tema refletir e lembrar. Desde o início do texto, somos incentivados com Timóteo a nos fortalecermos na graça que há em Cristo Jesus. O fortalecer-nos na graça que há em Cristo Jesus denota um trabalho árduo, uma decisão firme e uma convicção de que o caminho que você está percorrendo é aquele caminho que foi proposto por Cristo Jesus para a sua vida. Devemos lembrar aqui as palavras do Senhor Jesus quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este, portanto, é o caminho proposto por Ele para mim e para você, e manter-nos neste caminho sempre irá denotar uma decisão firme, diária, constante e permanente em nós. O exemplo do soldado que não se deixa envolver com os negócios desta vida, já citado no estudo anterior, o exemplo do lavrador que trabalha arduamente e o exemplo do atleta que, em sua disciplina, segue as regras e os comandos do seu treinador, nos mostram que sempre será necessário tomarmos decisões não só para seguirmos a Cristo, como também para permanecermos nele. O Senhor Jesus disse certa feita: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nunca a humanidade viveu tão distante desta realidade como nos dias atuais. O homem tornou-se o centro de si mesmo. O certo e o errado têm sido construídos sobre a base de uma moralidade que se realiza às custas do prazer pessoal, também conhecido como hedonismo. Na sociedade atual, negar-se a si mesmo muito dificilmente será uma opção sempre válida. É por isso que as figuras do soldado, do lavrador e do atleta, que o texto de Timóteo nos apresenta, ajuda-nos a compreender que o caminho que nos leva à vida, para o qual fomos chamados a trilhar, é realmente apertado, mas que certamente vai nos conduzir à vida. Então, o texto nos convida a pelo menos duas atitudes. Primeira, o texto nos convida à reflexão.
Esta é a primeira atitude a ser tomada diante dos versículos 7 e 8 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. A palavra então nos diz: reflita no que estou dizendo. Um dos maiores problemas que temos e enfrentamos em nosso dia a dia, ou em nossos dias de então, é a falta da reflexão. A reflexão cobra de nós uma parada em nossas distrações. A reflexão nos convida a um momento de concentração, nos convida ao silêncio, nos convida à solitude. Usamos muito pouco o exercício da reflexão ultimamente. Nossa mente acostumou-se por demais às imagens e às frases rápidas, contidas nas redes sociais, inclusive. Temos muita dificuldade de concentração. O antigo verso bíblico do Salmo 46 torna-se, portanto, uma das nossas maiores lutas e exemplo no sentido da falta de concentração que nós temos tido ultimamente. O verso nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No mesmo salmo nós lemos: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Portanto, aquietar-nos e contemplar-nos é um exercício que demanda um tempo, uma parada nas atividades não essenciais, uma concentração, uma solitude, o silêncio de alma, de coração, diante de tantas coisas e atividades que nos cercam. O texto, portanto, nos convida à reflexão. Paulo diz a Timóteo: reflita, pense, esteja analisando aquilo que eu estou dizendo para você. Parece aqui que ouvimos Paulo dizer a Timóteo em outras palavras: Timóteo, para um pouco e faça uma reflexão daquilo que eu estou dizendo para você. Pratique sempre o exercício da reflexão. Retire-se um pouco das atividades que o cercam. Faça de tudo para ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Ore, medite na palavra, pense naquilo que você tem visto e ouvido. Observe, Timóteo, atentamente os exemplos do soldado, do lavrador, do atleta. Eles têm muito a dizer sobre a vida cristã. A entrega, a disciplina, o empenho, a dedicação e o desejo que há de vencer em cada um deles deve existir também em você com relação à sua vida com Deus e em relação ao seu chamado, ao seu ministério. Assim é comigo, assim é com você também, amigo, irmão, em nossas vidas diárias. Pararmos um pouco para refletirmos naquilo que Deus está nos dizendo diante da pandemia, diante de tantas coisas ao nosso redor, de um turbilhão de informações que têm sido lançados. O que nós precisamos fazer neste momento é refletirmos naquilo que Deus está nos dizendo, o que Ele quer de nós, o que Ele quer para nós. A segunda atitude do texto nos convida a lembrarmos. O texto diz:
Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Na palavra somos motivados sempre a mantermos a lembrança. Por exemplo, em Êxodo capítulo 13, versículo 3, nós lemos: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Se lembrem desse dia. Vocês estão saindo de um tempo longo de sofrimento, de angústia e de dor. Lembrem-se disso. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21, nós lemos: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor Jesus também disse aos discípulos: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Se lembrem. Traga à memória esse tempo de solitude, esse tempo de reflexão. Faz com que vocês se lembrem. Se lembrem do que eu disse a vocês, nos fala o Senhor. E em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, nós lemos: Lembra-te, pois, de onde caíste. A Bíblia toda é repleta de versos que nos convidam à lembrança. Parece que adquirimos a estranha capacidade de nos esquecermos de fatos e de situações ocorridos em nossas vidas, sobretudo fatos e situações que estão relacionados às bênçãos e aos cuidados de Deus sobre nós e em nós. Se coisas ruins acontecem, coisas boas também acontecem. Se tragédias acontecem, curas, libertação, consolo e salvação da mesma forma acontecem. Se o deserto está ali, o maná desce do céu. Durante o dia, a nuvem nos segue. À noite, a coluna de fogo vai à nossa frente. O mundo passa por um dos momentos mais difíceis que nós já vivemos. A nossa geração está enfrentando a pior das suas crises. A dor, a tristeza, as perdas, a angústia, as dúvidas têm nos atingido todos os dias. Mas o texto que lemos vai além deste tempo comum e pede de nós uma atitude. Lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Parece-nos que a solução apresentada na palavra está além, muito além, infinitamente além da questão política, da questão econômica, social ou científica. A questão aqui envolve lembrarmos-nos de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Eu acredito que nunca houve tempo tão propício para nos lembrarmos de Jesus Cristo. A situação está difícil? Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Está sofrendo? Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Você está doente? Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. O mundo precisa, urgentemente, se lembrar de Jesus Cristo e se voltar para Ele. Eu preciso me voltar para a lembrança de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Você precisa se lembrar de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida.
Não somente o mundo, mas a igreja precisa lembrar-se que nós estamos em Cristo. Nós andamos com Ele, nós vivemos nele, para Ele e somos dele. Ele é a nossa esperança. Vamos orar e tomar estas duas atitudes como prática diária em nossa vida. Refletirmos naquilo que temos visto e ouvido de Deus através da sua palavra e lembrarmos-nos de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Eu te convido à oração neste momento. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus por nossas vidas. Deus amado e bendito, louvamos o Teu nome por esse tempo breve de reflexão, nos colocamos em Tuas mãos e queremos, ó Deus, nos lembrar de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Tu és a nossa esperança, a nossa vida, a nossa certeza. Continue nos ajudando, continue nos fortalecendo. Abençoa-nos, Deus, pois precisamos da bênção do Senhor em nossas vidas. Consola os necessitados, supre necessidades, fala ao coração do angustiado, traz cura ao doente, salva o perdido, mostra-nos o Teu poder, a Tua misericórdia. Deus, manifesta o Teu amor em nossas vidas. Nós pedimos isto agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Reflita e se lembre de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana. Amém.